O salão inteiro explodiu em aplausos quando meu irmão ergueu a taça de champanhe. Luzes douradas refletiam no teto de cristal. Os convidados sorriam. As câmeras registravam cada segundo daquele momento perfeito. E eu estava ali, parado no fundo da festa, observando a mulher que passei 7 anos amando aceitar um anel que deveria ter sido meu. A minha futura esposa, Ethan Cole declarou puxando-a pela cintura. Aurora Whitmore sorriu pra ele daquele jeito suave, que um dia foi reservado apenas pra mim. Meu peito queimou. Não porque ela estava se casando, mas porque há 3 semanas ela ainda dormia na minha cama. A música aumentou. Alguém riu perto do bar. Os fotógrafos se aproximaram do casal, enquanto Ethan beijava a testa dela como se fosse o homem mais apaixonado do mundo. Que atuação impecável. Apertei o copo de uísque entre os dedos até meus nós ficarem brancos. Você devia ir embora antes de fazer besteira, murmurou Sebastian, meu melhor amigo, ao parar ao meu lado. Ignorei. Não conseguia tirar os olhos dela. Aurora usava um vestido prateado que brilhava a cada movimento. Elegante, fria, intocável. Como se nunca tivesse pertencido a mim. Mas pertenceu. Por 7 anos. 7 anos de promessas. De planos. De noites acordados desenhando um futuro juntos. 7 anos acreditando que no final, ela escolheria a mim. Fui um idiota. Porque Aurora Whitmore nunca escolhia ninguém sem calcular primeiro o que ganharia com aquilo. E Ethan tinha exatamente o que ela queria. O sobrenome. A fortuna da família Cole. O controle da empresa. O futuro. Coisas que deixei pra trás no segundo em que abandonei o império do meu pai. Ela me disse que admirava isso em mim. Agora eu percebia que ela apenas esperava que eu mudasse de ideia. Quando não mudei, ela foi para o próximo herdeiro disponível. Meu irmão. Você realmente vai ficar aqui assistindo isso? Sebastian perguntou. Antes que eu pudesse responder, Aurora virou o rosto na minha direção. Os olhos dela encontraram os meus no meio da multidão. E por um segundo, ela perdeu o sorriso. Foi rápido. Quase imperceptível. Mas eu vi. Vi o desconforto. A culpa. O medo. Então Ethan segurou a mão dela e tudo desapareceu novamente. Perfeita outra vez. Ela ergueu a taça. Um brinde ao recomeço. Os convidados repetiram o gesto. Recomeço. Quase ri. Porque ninguém naquela sala sabia da verdade. Ninguém sabia que, na noite anterior ao pedido de casamento, Aurora estava no meu apartamento, chorando nos meus braços, dizendo que ainda me amava, dizendo que não queria se casar com Ethan. Mas se isso era verdade, por que ela parecia tão confortável usando o anel dele agora? Desviei o olhar antes que a raiva me consumisse de vez. Peguei minhas chaves sobre o balcão do bar. Eu precisava ir embora. Precisava esquecer aquilo. Precisava esquecer ela. Mas no instante em que me virei em direção à saída, meu celular vibrou no bolso do paletó. Mensagem desconhecida. Parei por impulso. Então abri. E imediatamente senti meu estômago afundar. Porque havia apenas uma foto. Aurora. Dentro de um quarto de hotel. Beijando um homem que não era eu. Nem Ethan. Abaixo da imagem, uma única frase apareceu na tela. Ela não traiu só você. Fiquei imóvel. O som da festa desapareceu ao meu redor. Meu coração desacelerou de forma estranha. Fria. Perigosa. Então outra mensagem chegou. Se quiser saber quem ela realmente é, venha sozinho. Seguido de um endereço. Levantei lentamente os olhos em direção ao centro do salão. Aurora ainda sorria para os convidados. Linda. Intocável. Perfeita. Mas naquele momento, pela primeira vez em 7 anos, eu percebi que nunca conhecia aquela mulher de verdade. O endereço ficava do outro lado da cidade. Um hotel antigo, luxuoso demais para ser discreto. Discreto demais para aparecer em revistas. Fiquei encarando a fachada iluminada enquanto o motor do carro ainda estava ligado. Meu celular vibrava sem parar. Ethan. Ignorei. Depois Aurora. Ignorei também. Desliguei o carro lentamente e saí. O vento frio da madrugada bateu contra meu rosto enquanto eu atravessava a entrada do hotel. O recepcionista mal levantou os olhos. Sr. Cole, estão esperando por você na suíte 1408. Aquilo fez meu estômago revirar. Estão esperando. Como se eu tivesse sido arrastado para uma reunião marcada muito antes daquela noite. O elevador pareceu subir devagar demais. Meu reflexo nas portas espelhadas parecia o de um estranho. Gravata torta, olhos cansados, raiva presa atrás de cada respiração. Quando as portas se abriram no 14º andar, encontrei apenas um corredor silencioso e luzes baixas. A suíte 1408 estava entreaberta. Empurrei a porta. E imediatamente parei. Porque a Aurora estava lá dentro. Sozinha. Ela levantou da poltrona tão rápido que quase derrubou a taça em sua mão. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Liam! A voz saiu fraca. Meu peito endureceu no mesmo instante. Então era você. Ela engoliu seco. Não fui eu quem mandou as mensagens, mas sabia delas. Silêncio. Aquilo já era resposta suficiente. Fechei a porta atrás de mim lentamente. A suíte tinha cheiro de perfume caro e vinho. Uma música baixa tocava ao fundo. Tudo parecia íntimo demais. Errado demais. Então meus olhos encontraram um homem sentado próximo à varanda. Terno cinza. Postura relaxada. Copo de uísque na mão. Ele parecia confortável demais dentro daquele caos. Como se estivesse esperando aquele momento havia muito tempo. Finalmente. Ele disse calmamente. Meu corpo inteiro ficou tenso. Quem diabos é você? O homem se levantou devagar. Alto. Frio. Elegante. Devia ter pouco mais de 40 anos. Aurora desviou o olhar imediatamente quando ele se aproximou. Aquilo chamou minha atenção na hora. Ela estava nervosa. Muito nervosa. Meu nome é Vincent Hale. Ele estendeu a mão. Não apertei. Vincent apenas sorriu de canto. Entendo. Você é mais inteligente do que Ethan. Meu maxilar travou. O que você quer? Vincent caminhou até a mesa de vidro no centro da suíte e deslizou uma pasta em minha direção. Quero que você descubra com quem sua namorada realmente ficou noiva. Olhei para Aurora. Ela estava imóvel. Pálida. Não faz isso. Ela murmurou. Vincent ignorou. Abri a pasta e senti o chão desaparecer sob meus pés. Fotos. Documentos. Transferências bancárias. Relatórios. Aurora entrando em prédios empresariais. Encontrando advogados. Assinando contratos. Datas de meses atrás. Muito antes do término. Muito antes do noivado. Minhas mãos apertaram as folhas. O que é isso? Vincent me encarou sem piscar. Sua namorada não se aproximou do seu irmão por amor. Aurora fechou os olhos lentamente, como alguém esperando o impacto de uma bala. Então Vincent terminou. Ela foi enviada pela família Whitmore para se casar com um dos herdeiros da Cole Corporation. O silêncio ficou pesado, irrespirável. Senti meu coração desacelerar. Frio, perigoso. Porque naquele instante, algo dentro de mim começou a morrer. Virei lentamente para Aurora. Me diz que ele está mentindo. Ela não respondeu. E foi aí que eu soube da verdade. Me diz que ele está mentindo. Minha voz saiu baixa, controlada. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Aurora continuou imóvel diante de mim. Os olhos brilhavam cheios de lágrimas, mas ela não negou. Não tentou. E isso destruiu o pouco que ainda restava dentro de mim. Soltei uma risada seca, sem humor algum. 7 anos. Ela fechou os olhos. Liam! 7 anos! Minha voz explodiu pela suíte. Aurora recuou imediatamente. Vincent apenas observava em silêncio como se já esperasse aquilo. Meu peito queimava. Cada memória parecia apodrecer dentro da minha cabeça. Nosso primeiro apartamento. As viagens. As promessas. As noites em que ela dizia me amar. Tudo parecia sujo agora. Tudo parecia calculado.
Então o quê? Perguntei friamente. Você jogou uma moeda pra decidir qual irmão destruir? A Aurora finalmente levantou os olhos. Não foi assim. Ah, claro, porque isso aqui parece muito romântico. Joguei a pasta sobre a mesa de vidro. As folhas se espalharam pelo chão. Ela se assustou. Mas eu não conseguia parar. A dor estava virando raiva rápido demais. Você estava me usando esse tempo inteiro? No começo, sim. A resposta veio tão baixo que quase não ouvi. Mas ouvi. E foi pior do que qualquer mentira. Senti algo quebrar dentro de mim. Vincent caminhou lentamente até o bar da suíte, servindo mais uísque para si mesmo. A família Whitmore estava falindo. Ele explicou calmamente. Dívidas milionárias. Investigações fiscais. Processos escondidos da mídia. Aurora limpou uma lágrima rapidamente. Vincent. Ele merece saber. Ela baixou a cabeça. Vincent tomou um gole antes de continuar. Teu pai ofereceu a Aurora como ponte para se aproximar da família Cole. O plano original era Ethan. Meu maxilar travou. Mas ela ficou comigo. Sim, Vincent respondeu. O problema é que você abandonou os negócios da família. O silêncio ficou pesado novamente. Porque ele estava certo. Eu deixei tudo. A empresa. O sobrenome. O império do meu pai. Nunca quis viver preso àquela família. Queria construir algo meu. Aurora chorava baixinho agora. Mas eu não conseguia mais sentir pena. Então quando percebeu que eu não herdaria nada, você voltou para Ethan. Ela ergueu os olhos imediatamente. Não foi por dinheiro. Então me explica. A voz dela falhou. Porque eu estava desesperada. Aquela resposta me fez congelar. Aurora apertou as próprias mãos trêmulas. Meu pai ameaçou destruir tudo. Minha mãe, minha irmã, eles. Ela parou para respirar. Como se estivesse à beira de um colapso. Você não entende como aquela família funciona. Vincent sorriu de lado. Frio. Oh, ele entende mais do que você imagina. Algo naquela frase chamou minha atenção imediatamente. Virei para ele. O que isso significa? Vincent caminhou até a varanda. As luzes da cidade iluminavam parcialmente o rosto dele. Significa que o noivado de Aurora e Ethan não é o verdadeiro problema. Um arrepio percorreu minha espinha. Então qual é? Ele me encarou finalmente. Sério dessa vez. Sem aquele ar divertido de antes. Seu pai está morrendo. O mundo pareceu parar. Aurora fechou os olhos imediatamente, como se já soubesse. Meu coração desacelerou. O quê? Vincent continuou. E quando ele morrer, alguém da família Cole vai assumir o controle da empresa. Minha mente começou a ligar os pontos rápido demais. Ethan, o noivado, os contratos, Aurora, a aproximação dos Whitmore. Aquilo nunca foi sobre amor. Era uma guerra, e eu tinha acabado de descobrir que fui peça dela a vida inteira. Então Vincent deu o golpe final. E tem mais uma coisa que você precisa saber sobre seu irmão. Ele puxou o celular do bolso, abriu uma foto e me mostrou. Meu sangue gelou, porque a imagem mostrava Ethan saindo de um hospital particular, ao lado da minha mãe, no mesmo dia em que ela morreu. Isso é impossível. Minha voz saiu falha, distante, porque eu reconheceria aquele hospital em qualquer lugar. Sem Gabriel Memorial, o hospital onde minha mãe passou os últimos dias antes de morrer. Voltei a olhar para a foto nas mãos de Vincent. Ethan estava ao lado dela, conversando calmamente no corredor, como se aquilo fosse normal. Como se eu não tivesse passado anos acreditando que meu irmão nunca apareceu naquele hospital. Meu coração começou a bater rápido demais. Quando isso foi tirado, Vincent se aproximou. 2 dias antes da morte dela. Senti o sangue desaparecer do meu rosto, porque eu estava lá naquele dia. Lembrei imediatamente. Meu pai tinha me mandado para uma reunião importante da empresa. Uma reunião que, segundo ele, não podia esperar. Quando voltei ao hospital, minha mãe já estava sedada e nunca mais acordou. Meu estômago revirou violentamente. Aurora deu um passo na minha direção. Liam, não encosta em mim. Ela parou imediatamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas outra vez. Mas eu não conseguia mais olhar para ela sem sentir dor. Minha mente estava em outro lugar agora, naquele hospital. Na última vez que vi minha mãe consciente, ela segurou minha mão com força naquela noite. Muito mais forte do que alguém tão fraco deveria conseguir. E sussurrou algo que nunca entendi completamente. Cuidado com quem vai herdar o império. Na época achei que fosse o efeito dos remédios. Mas agora, meu peito apertou. Vincent colocou outro documento na mesa. Sua mãe descobriu alguma coisa antes de morrer. Olhei para ele lentamente. Que coisa? Ele hesitou pela primeira vez. Aquilo me assustou mais do que qualquer outra coisa naquela noite. Ainda não sabemos. Não sabemos. A frase ecoou na minha cabeça. Então por que ele parecia tão certo? Vincent passou a mão pela mandíbula antes de continuar. Mas sabemos que depois da morte dela, vários documentos desapareceram da Cole Corporation. Documentos sobre o quê? Contas ilegais, empresas fantasmas, transferências internacionais. Minha respiração ficou pesada. Aurora parecia destruída ao meu lado. Mas Vincent continuava frio, calculista, como alguém acostumado a manipular tragédias. E onde Ethan entra nisso? Vincent me encarou diretamente. Teu irmão assumiu discretamente o controle financeiro da empresa depois da morte dela. Aquilo fez meu coração parar por um segundo. Porque Ethan nunca trabalhou na área financeira. Nunca. Ele odiava números, odiava reuniões, odiava responsabilidade. Ethan só gostava de festas, mídia e aparência. Então por que justamente ele assumiria aquilo? A resposta veio antes mesmo de eu perguntar. Porque alguém precisava controlar o que sua mãe descobriu. O silêncio ficou sufocante. Olhei novamente para a foto. Minha mãe parecia nervosa nela. Não doente. Nervosa. Como se estivesse discutindo algo importante. Então notei outra coisa. Algo pequeno, quase invisível. A pulseira no braço dela. Meu coração gelou. Não. Aurora franziu a testa. O quê? Aproximei a foto lentamente. Minha mão tremia. Porque aquela pulseira era minha. Eu tinha dado para minha mãe no meu aniversário de 15 anos. Ela nunca tirava. Nunca. Mas naquela foto, ela estava quebrada. O fecho pendia aberto no pulso dela. E imediatamente lembrei da última vez que a vi. A pulseira não estava lá. Na época pensei que o hospital tivesse retirado. Mas agora eu percebia outra coisa. Minha mãe perdeu aquela pulseira antes de morrer. E pela expressão no rosto dela naquela foto, aquilo não tinha sido um acidente. Então Vincent disse algo que fez o ar desaparecer completamente dos meus pulmões. Nós encontramos a pulseira ontem. Levantei os olhos devagar. Onde? Ele manteve o olhar preso ao meu. Então respondeu. No cofre particular do seu irmão. As palavras de Vincent ecoaram na minha cabeça, enquanto eu encarava aquela pulseira dentro da caixa escura. Minha garganta secou, porque aquilo não fazia sentido. Ethan podia ser arrogante, egoísta, mimado. Mas assassino? Meu peito apertou violentamente. Aurora parecia tão abalada quanto eu agora. Ela observava a pulseira como se também estivesse vendo um fantasma. Quando vocês encontraram isso? Perguntei sem tirar os olhos da joia. Ontem à noite. Como vocês tiveram acesso ao cofre dele? Vincent demorou alguns segundos para responder. Porque alguém dentro da Cole Corporation está nos ajudando. Levantei os olhos imediatamente. Quem? Ainda não posso dizer. Soltei uma risada amarga. Claro, porque aparentemente todo mundo nessa história ama esconder coisas. Aurora fechou os olhos por um instante. Cansada. Quebrada. Mas Vincent continuava inabalável. Você precisa entender uma coisa, Liam. Seu irmão não está sozinho nisso. A frase fez um arrepio subir pela minha espinha.
O que quer dizer? Vincent caminhou até a janela da suíte. A chuva começava a bater contra os vidros da cidade iluminada. A Cole Corporation é maior do que você imagina, muito maior. Meu maxilar travou. Eu cresci dentro daquela empresa. Conhecia os corredores, os diretores, os investidores, ou pelo menos achava que conhecia. Existem pessoas naquela empresa que lucrariam bilhões com a morte do seu pai. O silêncio caiu pesado outra vez. Porque eu finalmente estava começando a entender. Isso nunca foi só sobre herança. Era poder. Controle. Dinheiro suficiente para destruir países inteiros. Aurora se aproximou lentamente da mesa. As mãos dela ainda tremiam. Ian, eu tentei sair disso. Não respondi. Ela respirou fundo antes de continuar. Depois que comecei a ficar com você, tudo mudou. Fechei os olhos por um segundo. Porque essa era a pior parte. Uma parte de mim ainda queria acreditar nela. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois das mentiras. Aquilo me enfurecia. Então por que aceitou o pedido de casamento do Ethan? A voz dela falhou. Porque seu pai descobriu sobre nós. Meu coração congelou. O quê? Aurora assentiu lentamente. Ele me chamou no escritório dele 2 semanas atrás. Vincent virou o rosto imediatamente. Aquilo claramente era novidade até pra ele. Aurora continuou. Ele disse que sabia que eu me aproximei da família por interesse, mas também sabia que eu me apaixonei por você. Minha respiração ficou pesada. E o que ele fez? Ela abaixou os olhos. Me deu uma escolha. Um silêncio sufocante tomou conta da suíte. Ou eu aceitava me casar com Ethan. Ela parou, como se tivesse medo de dizer o resto. Ou uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ou você desapareceria da família Cole para sempre. Sentiu sangue gelar. Vincent ficou imóvel. Pela primeira vez naquela noite. Ele parecia realmente preocupado. Você está dizendo que Arthur Cole ameaçou o próprio filho? Ele perguntou lentamente. Aurora assentiu. Meu peito queimava, porque eu conhecia meu pai. E sabia exatamente do que ele era capaz quando queria proteger o império da família. Mesmo que isso significasse destruir os próprios filhos. Então algo me atingiu. Uma memória. Rápida. Violenta. Meu pai segurando meu ombro após o funeral da minha mãe. A voz fria. Controlada. Você não faz ideia do que essa família precisou sacrificar para continuar viva. Na época achei que fosse sobre negócios. Agora eu não tinha mais certeza. Meu celular vibrou no bolso do paletó. Todos olharam imediatamente. Retirei o aparelho devagar. Número desconhecido. Mas dessa vez, havia um vídeo. Meu coração desacelerou. Cliquei. A gravação começou tremida, escura, como se tivesse sido filmada escondida. E então, eu parei de respirar, porque a imagem mostrava meu pai, dentro do hospital, na noite em que minha mãe morreu, e ele não estava sozinho. Ethan estava com ele. Os dois discutiam. A voz estava abafada pela chuva do lado de fora, mas então meu pai gritou algo tão alto que atravessou o áudio distorcido, algo que fez meu sangue congelar completamente. Ela descobriu o que vocês fizeram! A voz do meu pai ecoou pelo celular como um tiro. O vídeo continuou tremido. Ethan parecia nervoso, pálido, muito diferente do homem arrogante que o mundo conhecia. Abaixa a voz, ele sussurrou no corredor do hospital. Meu pai avançou um passo. Os olhos dele estavam cheios de algo que nunca vi antes. Medo. Arthur Cole nunca demonstrava medo. Nunca. Você devia ter resolvido isso antes, ele rosnou. Minha respiração ficou presa. Aurora colocou a mão na boca. Vincent observava tudo em silêncio absoluto. Então o vídeo falhou por alguns segundos. A imagem ficou cheia de estática. Mas voltou. E dessa vez, meu sangue congelou completamente. Porque minha mãe apareceu na gravação. Ela saiu de uma porta no fim do corredor. Fraca, pálida, mas viva. E parecia desesperada. Ela segurava algo contra o peito. Uma pasta vermelha. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. Minha mãe olhava para trás o tempo inteiro. Como alguém fugindo. Então ela viu meu pai e Ethan. E parou. O silêncio no vídeo ficou sufocante. Mesmo sem ouvir direito, eu conseguia sentir o terror no rosto dela. Ela começou a recuar lentamente. Meu pai disse alguma coisa que o áudio não captou. Então minha mãe respondeu algo que fez Ethan perder completamente a cor do rosto. E então, ela pronunciou um nome. Um único nome. Valerie. Franzi a testa imediatamente. Valerie, repeti. Vincent ficou imóvel. Aurora também. Mas a reação de Vincent chamou minha atenção. Porque ele parecia conhecer aquele nome. Desliguei o vídeo rapidamente. Quem é Valerie? Vincent desviou o olhar pela primeira vez desde que o conheci. Aquilo me deixou alerta imediatamente. Vincent. Ele passou a mão pela mandíbula. Tenso. Valerie Kane morreu há 15 anos. O silêncio caiu sobre a suíte. Então por que minha mãe diria o nome dela naquela gravação? Vincent respirou fundo antes de responder. Porque Valerie era jornalista investigativa. Meu coração desacelerou. Frio. Perigoso. E o que ela investigava? Vincent me encarou lentamente. A Cole Corporation. Senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Aurora parecia perdida agora. Espera, eu já ouvi esse nome antes. Todos olharam para ela. Ela engoliu seco. Meu pai falava dela quando eu era criança. Meu peito apertou. O que ele dizia? Aurora hesitou, como se estivesse tentando puxar memórias muito antigas. Que ela desapareceu depois de descobrir algo grande demais. O mundo pareceu girar devagar. Desapareceu. Não morreu. Desapareceu. Vincent caminhou lentamente até a mesa. Então pegou um dos documentos espalhados ali. Oficialmente, Valerie Kane morreu em um acidente de carro. Ele colocou uma foto antiga diante de mim. Uma mulher loira, olhos claros, expressão firme, bonita, inteligente, perigosa. Meu coração parou, porque eu reconheci aquele rosto. Na hora. E imediatamente senti um arrepio atravessar meu corpo inteiro. Não. Aurora virou a foto para mim lentamente. E então ela também congelou. Porque aquela mulher era exatamente igual à médica que apareceu no vídeo do hospital ao lado da minha mãe. A mesma mulher, os mesmos olhos, o mesmo rosto. Mas isso era impossível, porque Valerie Kane estava morta havia 15 anos. Então meu celular vibrou outra vez. Mensagem desconhecida. Abri e senti meu sangue congelar completamente. Porque havia apenas uma frase. Ela nunca morreu. E abaixo da mensagem, uma foto tirada naquela mesma noite. Uma mulher loira entrando em um carro preto. A legenda mostrava o horário. 30 minutos atrás. Fiquei encarando a mensagem no celular sem conseguir respirar direito. A foto mostrava Valerie Kane entrando em um carro preto. Sozinha. Viva! Depois de 15 anos, meu coração batia tão forte que parecia machucar. Aurora se aproximou devagar. Isso foi tirado hoje? Assenti lentamente. Vincent pegou o telefone da minha mão imediatamente. Os olhos dele analisaram cada detalhe da imagem. O carro, a rua, o horário. Então ele congelou. Não pode ser. O quê? Ele ampliou a imagem e virou a tela pra mim. Olha o reflexo na janela do carro. Franzi a testa. Demorei alguns segundos para perceber. Mas então vi. Meu sangue gelou. Porque havia outra pessoa no reflexo. Um homem. Parado do outro lado da rua. Observando Valerie entrar no carro. E eu reconheci aquele rosto na mesma hora. Ethan. Aurora levou a mão à boca. Meu Deus. Meu maxilar travou instantaneamente. Porque aquilo significava uma coisa. Meu irmão sabia que Valerie estava viva. Talvez há muito tempo. Vincent passou a mão pelo cabelo. Tenso. Pela primeira vez desde que tudo começou. Ele parecia realmente assustado. Isso muda tudo.
Então fala logo o que está acontecendo. Explodi. Minha voz ecoou pela suíte. O silêncio seguinte ficou pesado. Vincent respirou fundo antes de responder. Valerie Kane não desapareceu sozinha. O ar pareceu ficar mais frio. O que quer dizer? Ele me encarou diretamente. Tua mãe ajudou Valerie a fugir 15 anos atrás. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar aquilo. Não. Mas então, as peças começaram a se encaixar. Minha mãe. Os documentos desaparecidos. O medo do meu pai. O vídeo do hospital. Aurora parecia tão perdida quanto eu. Por que ela faria isso? Vincent respondeu sem hesitar. Porque Valerie descobriu algo sobre a Cole Corporation que podia destruir toda a família. Meu peito apertou violentamente. O quê? Ele hesitou. Errado. Vincent nunca hesitava. Então ele finalmente disse. Experimentos ilegais. O mundo pareceu parar. Experimentos com o quê? Silêncio. Então, pessoas. Senti o estômago revirar. Aurora ficou pálida instantaneamente. Isso é impossível. Mas no fundo, nenhum de nós realmente acreditava nisso. Vincent abriu outro arquivo sobre a mesa. Fotografias antigas, relatórios médicos, nomes riscados. E então uma imagem chamou minha atenção imediatamente. Uma menina. Não devia ter mais de 8 anos. Olhos claros. Cabelos loiros. Abaixo da foto estava escrito. Paciente V12. Meu coração desacelerou. Frio. Perigoso. Porque eu conhecia aquele rosto. Muito bem. Levantei a foto lentamente. Minhas mãos tremiam. Aurora percebeu antes de Vincent. E imediatamente ficou sem ar. Liam. Mas eu já sabia. Já tinha entendido. Aquela menina da fotografia era Valerie Kane. Quando criança. E então notei outra coisa. Algo pequeno. Quase invisível. Uma pulseira no braço dela. Meu sangue congelou completamente. Porque era idêntica à pulseira da minha mãe. A mesma joia. O mesmo símbolo gravado. O mesmo fecho. Olhei para Vincent lentamente. Quem era Valerie Kane de verdade? O silêncio durou segundos longos demais. Até que ele respondeu. A primeira filha escondida de Arthur Cole. Meu coração simplesmente parou. Aurora começou a chorar baixinho. Mas eu nem conseguia ouvir mais nada. Porque naquele instante, eu descobri que meu pai tinha outra filha. Uma filha que o mundo acreditava estar morta. E talvez, a verdadeira herdeira da Cole Corporation. As palavras de Vincent ainda ecoavam na minha cabeça enquanto eu encarava a foto de Valerie quando criança. Meu pai tinha uma filha escondida. Uma filha que supostamente morreu. Uma filha ligada aos experimentos ilegais da empresa. Meu estômago embrulhou. Isso é loucura. Aurora parecia à beira de um colapso. Mas Vincent não desviou o olhar. Você queria a verdade, Liam. Essa é a verdade. Passei a mão pelo rosto lentamente. Minha mente estava tentando acompanhar rápido demais. Minha mãe ajudou Valerie a fugir. Meu pai escondeu a existência dela. Ethan sabia que ela estava viva. E agora? Experimentos humanos. O celular vibrou outra vez sobre a mesa. Todos olharam imediatamente. Mensagem desconhecida. Mas dessa vez, era um endereço. Meu coração desacelerou. Frio. Porque eu reconheci aquele lugar na mesma hora. Uma antiga instalação da Cole Pharmaceuticals. Fechada havia mais de 10 anos. Ou pelo menos era isso que a mídia dizia. Abaixo do endereço havia apenas uma frase. Se quiser descobrir por que Valerie fugiu, vá sozinho. Aurora segurou meu braço imediatamente. Não! Os olhos dela estavam cheios de medo agora. Medo real. Isso pode ser uma armadilha. Provavelmente é. Vincent pegou o casaco devagar. O problema é que talvez também seja nossa única chance. Olhei novamente para o endereço. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro, porque aquele lugar fazia parte da minha infância. Meu pai me levou lá uma vez quando eu era pequeno. Eu devia ter uns 9 anos. Lembrei das paredes brancas, do cheiro forte de produto químico, dos corredores vazios e de uma porta vermelha no fim do corredor. Não entre aí. Meu pai tinha dito aquilo olhando diretamente nos meus olhos. Na época achei que fosse apenas um laboratório comum. Agora eu sabia que não era. 40 minutos depois, estávamos diante da instalação abandonada. A chuva caía forte. O prédio parecia morto, escuro, esquecido. Mas algo naquele lugar fazia meu peito apertar. Como se as paredes escondessem coisas vivas. Aurora ficou dentro do carro. Ela tremia. Liam, por favor, toma cuidado. Assenti sem responder. Vincent já caminhava em direção à entrada principal. A porta estava destrancada. Aquilo não era normal. Entramos. O cheiro de mofo e ferrugem tomou conta do ar imediatamente. As lanternas dos celulares iluminavam corredores velhos e equipamentos abandonados. Mas então percebi algo estranho. Pegadas. Recentes. Meu coração disparou. Alguém esteve ali há pouco tempo. Vincent viu também. Não estamos sozinhos. Continuamos andando. O som da chuva desapareceu atrás de nós conforme avançávamos para o interior da instalação. Então encontramos o elevador. Velho. Enferrujado. Mas funcionando. As luzes ainda acenderam quando Vincent apertou o botão. Aquilo fez minha espinha gelar. Porque significava uma coisa. O lugar ainda tinha energia. O elevador desceu lentamente. Muito abaixo do térreo. Mais fundo. Mais fundo. Aurora começou a respirar rápido ao meu lado. Quantos andares existem aqui embaixo? Vincent não respondeu, mas o rosto dele estava tenso. Quando as portas finalmente se abriram, meu coração parou, porque aquilo não parecia um laboratório abandonado. Parecia ativo. Luzes ligadas. Computadores funcionando. Monitores acessos. Como se alguém ainda trabalhasse ali. Então ouvi um barulho. Passos. Todos congelamos. E uma voz feminina ecoou no corredor escuro à frente. Eu sabia que você viria, Liam. Meu sangue gelou, porque eu reconheci aquela voz. Mesmo sem ouvir há anos, Vincent lentamente virou a lanterna naquela direção. Então, a mulher saiu da escuridão. Loira, olhos claros, expressão cansada, mas viva. Valerie Kane estava parada diante de nós, respirando. Depois de 15 anos sendo tratada como morta. O laboratório subterrâneo ficou em silêncio absoluto. Aurora parecia incapaz de se mover. Vincent apertou a mandíbula tão forte que achei que fosse quebrar os dentes. E eu simplesmente não conseguia parar de olhar para Valerie, porque havia algo nela que me deixava inquieto, algo familiar demais. Ela observava meu rosto como se já me conhecesse há anos, como se estivesse esperando aquele encontro. Então ela falou novamente. Baixo, calmo. Você se parece muito com sua mãe. Meu peito apertou instantaneamente. Você conhecia minha mãe? Valerie desviou o olhar por um segundo. E aquilo já foi resposta suficiente. Ela conhecia. Muito bem. Vincent deu um passo à frente imediatamente. Valerie! Precisamos saber o que aconteceu aqui. Ela soltou uma risada fraca, sem humor algum. Aqui? Os olhos claros dela percorreram o laboratório lentamente. As cápsulas, os computadores, as mesas cirúrgicas escondidas atrás dos vidros. Isso aqui nunca acabou, Vincent. Um arrepio percorreu minha espinha, porque ela falava daquele lugar como alguém que viveu ali. Meu olhar caiu sobre o braço dela. E então vi. Cicatrizes. Muitas. Finas. Antigas. Meu estômago embrulhou. Aurora percebeu também. E levou a mão à boca imediatamente. Valerie puxou a manga do jaleco discretamente. Como alguém acostumada a esconder aquilo. O que fizeram com você? Perguntei sem perceber. Ela me encarou em silêncio. E por alguns segundos, vi dor verdadeira nos olhos dela. Meu pai me transformou em um experimento antes mesmo de me tratar como filha. O mundo pareceu congelar. Arthur Cole. Meu pai.
Fez experimentos na própria filha. Aurora começou a chorar baixinho atrás de mim. Mas Valerie continuou. Eu nasci doente. Uma condição rara no sangue. Ela caminhou lentamente até uma das mesas iluminadas do laboratório. Quando os médicos disseram que eu não sobreviveria, Arthur viu uma oportunidade. Meu coração começou a bater rápido demais. O projeto Cole. Valerie assentiu lentamente. Eles começaram tentando me salvar. Ela olhou em volta. Fria. Distante. Depois começaram a testar até onde conseguiam ir. Senti o estômago revirar. Porque eu já sabia o que aquilo significava. Testes. Procedimentos. Drogas experimentais. Em uma criança. Valerie respirou fundo antes de continuar. E sua mãe foi a única pessoa que tentou me tirar daqui. Fechei os olhos por um segundo. Claro. Era por isso. Minha mãe descobriu tudo. Ela descobriu o laboratório. Os experimentos. Valerie. E tentou impedir. Então Valerie olhou diretamente para mim. Foi por minha causa que ela morreu. O silêncio explodiu dentro do laboratório. Não. Minha voz saiu imediata. Mas Valerie assentiu lentamente. Os olhos cheios de culpa. Ela descobriu documentos sobre os testes em humanos e ia entregar tudo para a polícia. Meu coração parecia quebrar mais a cada segundo. Então o que aconteceu? Valerie demorou para responder. Muito. Como se revivesse tudo outra vez. Então finalmente disse. Ethan tentou impedir ela. Meu sangue congelou. Aurora ficou completamente pálida. Vincent fechou os olhos por um instante. Como alguém que já suspeitava. Ele não queria matar sua mãe. Valerie continuou. Mas naquela noite, as coisas saíram do controle. Minhas mãos começaram a tremer. O que meu irmão fez? Valerie abriu a boca para responder. Mas naquele instante, as luzes do laboratório apagaram. Tudo ficou escuro. Aurora gritou. O som de alarmes começou a ecoar pelos corredores subterrâneos. E então uma voz masculina surgiu nos alto-falantes. Fria. Calma. Perigosa. Uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Vocês nunca deveriam ter voltado aí embaixo. Meu coração parou. Porque era a voz do meu pai. Ecoou pelo laboratório inteiro. Fria. Controlada. Como se ele já esperasse nossa presença ali. Os alarmes vermelhos começaram a piscar pelos corredores subterrâneos. Luzes de emergência tomaram conta do ambiente. Aurora segurou meu braço imediatamente. Liam. Mas eu não conseguia responder. Porque meu coração estava batendo forte demais. Arthur Cole sabia que estávamos ali. E isso significava uma coisa. Aquilo nunca foi um laboratório abandonado. Valerie deu um passo para trás lentamente. Pela primeira vez desde que a vimos, ela parecia assustada. De verdade. Vincent percebeu na hora. Tem outra saída? Valerie assentiu rápido. Mas ele provavelmente já bloqueou os acessos principais. A voz do meu pai voltou pelos alto-falantes. Valerie, você sempre foi a parte mais decepcionante dessa família. Aurora fechou os olhos imediatamente, como se aquela frase tivesse machucado até ela. Valerie não respondeu, mas as mãos dela tremiam. Então a voz continuou. E agora arrastou meu filho para isso. Meu maxilar travou instantaneamente. Para de se esconder, gritei. O eco da minha voz atravessou o laboratório. Silêncio. Então, uma risada baixa surgiu nos alto-falantes. Fria, perigosa. Você finalmente começou a se parecer comigo, Liam. Senti um arrepio subir pela espinha. Porque aquela frase me atingiu mais do que deveria. Passei anos tentando não ser como Arthur Cole. Passei anos fugindo daquela família. Mas agora, eu estava dentro do laboratório secreto do meu pai, cercado de mentiras, pronto para destruir tudo. Exatamente como ele faria. Valerie caminhou rapidamente até um terminal no canto da sala. Os dedos dela começaram a digitar freneticamente. O que está fazendo? Vincent perguntou. Se ele ativou o protocolo vermelho, vai apagar todos os servidores. Meu coração acelerou. Os documentos? Ela assentiu. Tudo sobre o projeto Cole está aqui. As telas ao redor começaram a piscar. Linhas e mais linhas de arquivos apareceram diante de nós. Nomes, datas, relatórios médicos. E então, meu sangue gelou, porque vi o nome da minha mãe em um dos arquivos. Elizabeth Cole, acesso não autorizado. Cliquei imediatamente. O arquivo abriu, e senti o mundo parar, porque havia vídeos, centenas deles. Minha mãe gravando escondida dentro daquele laboratório, documentando tudo. Os experimentos, as crianças, os procedimentos. Aurora começou a chorar baixinho atrás de mim, mas eu mal conseguia respirar. Então um vídeo chamou minha atenção. Data. A noite da morte dela. Cliquei. A gravação começou tremida. Minha mãe corria pelos corredores segurando uma pasta vermelha contra o peito. A mesma do vídeo do hospital. Ela parecia desesperada, assustada. Então uma voz masculina surgiu atrás dela. Ethan! Mãe, espera! Meu coração parou. Minha mãe virou imediatamente. Ethan parecia desesperado. Não agressivo. Desesperado. Você não entende? Ele gritava. Se isso sair daqui, ele vai matar todo mundo! Minha mãe chorava. Ethan, seu pai perdeu completamente a humanidade. Ela tentou continuar andando. Mas Ethan segurou o braço dela. O vídeo ficou tremido. Confuso. Os dois discutiam. E então, minha mãe escorregou. Meu sangue congelou. Porque havia uma escada metálica atrás dela. Ela caiu. O impacto ecoou pela gravação. Aurora gritou atrás de mim, mas eu não conseguia desviar os olhos. Ethan ficou imóvel, paralisado, em choque. Ele não empurrou ela. Mas também, não conseguiu salvar. O vídeo terminou segundos depois. O laboratório inteiro ficou em silêncio. Minha respiração estava falhando, porque tudo o que eu acreditava sobre meu irmão acabava de mudar. Então Valerie falou algo que destruiu o resto da minha sanidade. Ethan passou 15 anos tentando destruir o projeto Cole por causa daquela noite. Levantei os olhos lentamente. O quê? Ela me encarou em silêncio. Então disse. Seu irmão não é o vilão dessa história, Liam. E naquele instante, as portas do laboratório se abriram atrás de nós. Ethan apareceu, molhado da chuva, pálido, com uma arma na mão. Aurora prendeu a respiração. Ethan? Ele não olhou pra ela. Os olhos dele estavam presos em mim. Liam, você precisa sair daqui agora. Soltei uma risada sem humor. Depois de tudo isso, é isso que você tem pra me dizer? Ethan engoliu seco. Você não entende o que ele é capaz de fazer? Nosso pai. Ele ficou em silêncio. A resposta estava no rosto dele. Valerie deu um passo à frente. Arthur ativou o protocolo vermelho. Ethan fechou os olhos. Então temos menos de 20 minutos. Meu peito gelou. Pra quê? Ele olhou para mim. Antes desse lugar explodir. Aurora começou a chorar. Vincent xingou baixo. Ethan caminhou até o computador. Eu tentei destruir isso por anos, mas não consegui sozinho. Então por que se casou com Aurora? A pergunta saiu como uma lâmina. Ethan parou. Pela primeira vez vi culpa real no rosto dele. Porque era a única forma de manter ela viva. Aurora congelou. O quê? Ele olhou para ela. Seu pai vendeu você para Arthur, Aurora. Se eu recusasse o acordo, ele entregaria você para os laboratórios também. O silêncio destruiu tudo ao redor. Aurora levou a mão ao peito. Você sabia? Ethan assentiu. Eu tentei te proteger do único jeito que consegui. Olhei pra ele. E pela primeira vez em anos, eu não vi meu irmão arrogante. Vi um homem quebrado. Então a voz do meu pai voltou pelos alto-falantes. Que cena emocionante. As luzes vermelhas ficaram mais fortes. Agora saiam daí vivos, hein, se conseguirem. Valerie conectou um pendrive ao servidor. Preciso copiar tudo. Ethan ficou na porta, apontando a arma para o corredor. Os seguranças vão chegar. Quanto tempo? Vincent perguntou. Pouco.
Eu ainda encarava meu irmão. Você deixou todo mundo acreditar que matou nossa mãe. Ethan respirou fundo. Eu preferi ser odiado por você do que deixar você entrar nisso. Aquela frase me atingiu mais do que eu queria admitir. Então o computador apitou. Um arquivo surgiu na tela. Elizabeth Cole. Gravação final. Valerie ficou imóvel. Liam, você precisa ver isso. Cliquei. Minha mãe apareceu na tela. Cansada, pálida, mas firme. Se você está vendo isso, meu filho, então eu falhei em proteger você. Minha garganta fechou. Ela continuou. Seu pai não construiu uma empresa. Ele construiu uma prisão. Valerie foi a primeira vítima, mas não a última. Aurora chorava em silêncio. Minha mãe olhou para a câmera como se olhasse diretamente para mim. Liam, não deixe o ódio te transformar nele. A verdade precisa sair, mas você precisa sobreviver para contá-la. A gravação tremeu. Então ela sussurrou. Ethan não é seu inimigo. Meu mundo desabou. Atrás de nós, tiros ecoaram no corredor. Ethan gritou. Acabou o tempo! Corremos. O laboratório inteiro piscava em vermelho. Alarmes. Fumaça. Porta se fechando. Valerie segurava o pendrive como se fosse a própria vida. E talvez fosse. Vincent abriu caminho na frente. Ethan protegia a retaguarda. Eu puxava a Aurora pela mão. Mas no meio do corredor, uma porta de metal começou a descer. Corre! Ethan gritou. Valerie passou. Vincent passou. Aurora também. Eu estava quase atravessando quando Ethan me empurrou com força. Caí do outro lado. A porta desceu entre nós. Ethan! Ele ficou preso do lado de dentro. Bati no vidro desesperado. Abri essa droga. Ethan apenas sorriu. Triste. Agora você sabe a verdade. Não faz isso! Ele encostou a mão no vidro. Diz pra Aurora que eu sinto muito. Aurora gritou o nome dele atrás de mim. Ethan olhou para ela uma última vez. Então virou e correu de volta para o laboratório. Minutos depois, a explosão sacudiu tudo. Caí de joelhos em frente à porta que separava nós do fogo que engoliu o meu irmão. A expressão final em seu rosto jamais sairia da minha memória. O grito de Aurora ecoava atrás de mim, um desespero palpável. E, em meio à dor de perder o meu irmão, eu soube que aquilo não poderia mais ficar no escuro. 3 dias depois, o mundo conheceu a verdade. Os arquivos do Projeto Call foram enviados para todos os jornais. Experimentos ilegais. Crianças desaparecidas. Empresas fantasmas. Subornos. Mortes encobertas. Arthur Cole tentou negar. Depois tentou fugir. Mas Valerie apareceu ao vivo em uma entrevista. Com o nome verdadeiro. Com as cicatrizes. Com a pulseira da minha mãe no pulso. E então ela disse. Eu sou Valerie Cole. E meu pai tentou me apagar da história. Naquela noite, Arthur foi preso. A Call Corporation desabou antes do amanhecer. Aurora desapareceu por alguns dias. Quando voltou, não usava mais o anel de Ethan. Ela me encontrou diante do túmulo da minha mãe. Eu menti pra você, ela disse. Não respondi. Mas eu te amei de verdade. Fechei os olhos. A parte mais cruel era essa. Eu acreditava nela. Mas algumas verdades chegam tarde demais. Eu sei, respondi. Mas isso não muda o que você fez. Ela chorou. Eu também quis chorar, mas não chorei. Porque naquele momento eu entendi. Amar alguém não significa deixar essa pessoa voltar. 6 meses depois voltei ao salão onde tudo começou. O mesmo lustre. As mesmas paredes douradas. O mesmo cheiro de champanhe caro. Mas dessa vez não havia noivado. Havia um leilão beneficente. Todo o dinheiro iria para as vítimas do Projeto Cole. Valerie estava ao meu lado. Ainda frágil. Ainda marcada. Mas viva. Vincent observava de longe, como sempre. Aurora também estava lá. Sozinha. Nossos olhares se encontraram por alguns segundos. Ela sorriu triste. Eu apenas assenti. Algumas histórias não terminam com perdão. Terminam com paz. Subi ao palco segurando uma taça. O salão inteiro ficou em silêncio. Pensei na minha mãe. Em Ethan. Em tudo que perdemos. Então ergui a taça. Ao meu irmão, eu disse com a voz firme. Que passou anos fingindo ser vilão para tentar destruir um monstro. O salão inteiro ficou imóvel. Respirei fundo. E a minha mãe, que morreu tentando salvar a verdade? Valerie segurou minha mão. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu ainda pudesse viver sem carregar aquela dor como uma sentença. Olhei para a taça erguida. E quase sorri. Porque naquela noite, o salão inteiro também explodiu em aplausos. Mas dessa vez, ninguém estava brindando uma mentira.